Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Know-How Podcast! Yes! Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, com mais uma celebridade aqui da cidade de Batatais, um empreendedor da moda que está há muitos anos e que hoje vamos falar um pouco sobre moda e empreendedorismo. E, quem sabe, mais um pouco mais. Com a gente, o senhor Guilherme Mosquiar. Bom dia, Gui. Bom dia, Nico. Bom dia, galera. Bom dia, galera que tá nos ouvindo, nos assistindo. Prazer, cara. Sem palavras, a honra de estar aqui contigo na tua frente. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Sensacional, é muito legal estar aqui. Então, demorou esse convite aí, tá? Desde dezembro pendente, hein? Que cara enrolado que se arrumou aqui, né, cara? Agenda apertada, hein? Meu Deus do céu, toda hora um pepino aparecia. Não, mas que bom que deu certo. A gente se organizamos e... Adiamos umas 10, 20 vezes só, né? Mas foi, Gui. Agora estamos aqui. Que bom que você aceitou o convite. Tamo então, junto. vamos lá, Gui. Vamos falar um pouquinho sobre essa jornada de empreendedorismo. Começou há muito tempo, né? Já há quantos anos na indústria da moda? Cara, acho que mais de 25 anos esse ano completo. De 25 anos de moda já, cara. E como surgiu essa curiosidade? Como começou tudo? Cara, sem querer. Sem querer, não tem ninguém na minha família, né, que gostava, assim, de moda como eu gosto hoje. Né? Com 14, 15 anos, eu fui trabalhar numa lojinha bem pequenininha, lá na 9 de julho. E depois eu fui pra Primar, né? Que é até então, naquela época, acho que era a principal loja da cidade, junto com a Queda Livre também. Então, cara, comecei ali com 15 anos, gurizão de tudo, cara. Guri, sem saber nada. Menino das sacolinhas era ainda? Ah, menininho, velho. Na época, tudo sem internet, né? Uhum. Sem WhatsApp, era só venda presencial mesmo. Ia tudo no carisma, ia tudo na raça ali mesmo. Mas era vendedor? Vendedor, Ou cara. vendedor? Vendedor. Entrei já de vendedor, já. Já vendedor, já. Aí... Ainda tem esses skills, ainda tá intacto os skills de vendedor. Não tem jeito, não sai nunca. A gente sempre vai ser vendedor, cara. Não adianta. Aí, cara, eu fiquei 5 anos na loja e sempre que entrava um representante, eu chegava pros caras e falava assim, me arruma uma boquinha na representação aí, cara. Adoro viajar, adoro conhecer lugar. Aí, beleza, cara, enchendo o saco dos caras, até que teve um dia, um dos representantes virou, cara, você consegue ir pro sul? Eu falei, quê? Pro sul, Rio Grande do Sul, cara. Você não tinha viajado ainda? Você não tinha saído de Batatais? Cara, assim, muito longe não. Aí eu falei assim, cara, topo. Aí falei lá com os donos da loja, surgiu a oportunidade assim, assado, e eu vou me aventurar pro Rio Grande do Sul. Meu, fui. Com a cara e com a coragem. Na época o voo era muito caro, 19 horas de ônibus. Cara, fui lá e fiquei 6 meses em treinamento no Rio Grande do Sul, em Erechim. Só com a gurizada, a galera falando... Tomando chimarrão. Tomando chimarrão, falando meu guri pra cá, meu guri pra lá. Cara, mas são experiências que com certeza te marcaram também, né? Cara, é uma cultura, assim, absurda. É muito diferente. Eu lembro certinho, eu vou contar essa história. Eu saí do ônibus, assim, 19 horas de ônibus. Eu saí do ônibus, cara, masquei uma bala, assim, e joguei o papel, assim. De repente veio um senhorzinho, assim, nas minhas costas. Guri. Eu acho que caiu do seu bolso aqui. Sabe? Me dando aquela lição de moral assim, tipo, tem a lixeira ali, cara. E aquela história de pisar na faixa de pedestre, todo o carro parar. É uma cultura muito diferente da nossa aqui. Mas é um aprendizado muito legal, porque eu fiquei lá 6 meses, viajando pelo Rio Grande do Sul inteiro ali. Tudo isso molequinho, né? Moleque. Eu tinha 15, eu tinha 19 anos, 18 anos ali. Novo. Aí eu fiquei lá treinando com a galera lá, até que você, ponto, agora você é representante e a partir de agora você é um empresário. Eu falei, como assim, né, cara? Eu, empresário, 18, 19 anos. Você vai ter que ter a tua empresa, você vai ter que abrir a tua empresa para representar.
Falei, caraca, como assim abrir uma empresa? Meu tio tinha um escritório de contabilidade. Falei, tio, eu preciso abrir uma empresa. Aí meu tio falou assim, não, tá, dá pra abrir uma representação comercial. Beleza. Aí com toda a burocracia do mundo, assim, eu lembro certinho, cara, que a representação comercial não tinha simples, não tinha MEI, não tinha nada. Eu tinha que ser limitada. Falei, puta, e o imposto altíssimo, né? Porque eu recolhia nota do Rio Grande do Sul. Aí, beleza, cara. Falei, vamos, bora. Aí eu abri a empresa, Guilherme de Souza Mosquiar Representações Limitadas. Eu não tive nem o tempo, tá ligado? De criar um nome. De criar um nome pra minha representação. Os caras falaram assim, cara, agora você é representante, se vira. Aí, beleza, cara. Aí abri minha empresa lá em 2008, 2007. Não lembro como, a data certinha, mas eu abri minha empresa lá e tá aberta até hoje. Tá de stand-by lá, porque ela tem um ramo, né, que dá pra ser no comércio, dá pra usar em ramo de roupa, de moda ainda. Então ela ficou lá de stand-by lá, tá lá, quietinha lá. Que massa. Não sabe quando a gente vai usar ela de novo. Mas foi assim que começou. Comecei vendas depois. Mas aí você já ia viajar para São Paulo para trazer roupas? Como fazia? Aí, cara, eu fui representante de uma marca que chama Shopper, né? Os caras eram os terceiros maiores fabricantes de jeans do Brasil. Ainda existe? Cara, a Shopper não, mas a Index sim. E a fábrica sim. Chama JR Meneguso, né? Até... se estiver me escutando lá, um abraço pro Ricardo, pra galera toda lá, pro Kleber, meu gerente, irmão até hoje. E eles fazem muito parte disso. E aí, cara, aí os caras, beleza, agora tu tá pronto, né? Igual eles falavam, tu tá pronto agora, meu guri. Agora tu vai pra Campinas. Falei, quê? Campinas, cara? Cara, Campinas ali, não sei o que tem. Falei, meu Deus do céu. Sozinho. Aí, cara, aí a representação funciona da seguinte forma. Eles te dão um mostruário e você sai representando a marca para os lojistas. Cara, sei que no começo ali, mó gurizão assim, dormindo em hotel assim, mais... não conhecia nada, né, cara? Meu pai me deu um Celta na época, eu lembro certo. Me deu um Celtinha na época. Olha, naquela época era um dos poucos carros 4 portas. Até hoje um carro. Aí, na época, né? Porque hoje só tem, a maioria são 4 portas. E eu lembro que eu tirei o banco de trás do carro. Tirei o banco de trás do carro pra caber as malas do mostruário. Era tanta mala de mostruário que eu pensei, vai, vambora. Tirei o banco do carro. E rodava. Cara, e abria cliente. Cara, de repente, pá, pô, aí com um ano, o apelido lá na fábrica era Fenômeno. Porque era a época do Ronaldo, né? Era a época do Ronaldo e todo mundo me chamava assim de Fenômeno. Porque eu comecei a vender, eu lembro certinho, cara. Comecei a vender mais que os caras do Rio Grande do Sul naquela época. E como era uma abordagem, por exemplo, naquela época? Evoluiu muito esse segmento assim de representantes? Por exemplo, hoje em dia chega um representante na tua loja atual, né? Que a gente já vai tocar o assunto aí. Aham. Você compara mais ou menos a tua abordagem com a atual? Mudou muito essa... Cara, mudou. Eu acho que ainda tem muito que mudar, né? Mudou muito, mas ainda a representação ela ainda é mecanizada ainda, né, cara? Ela não muda muito. Mudou muito a abordagem de vendas, né? Eu acredito. Daquela época pra hoje. Mas hoje em dia continua sendo físico, assim, ou te manda um e-mail, um WhatsApp. Hoje é físico. Poucas as pessoas fazem por catálogo. Escolhe no catálogo aí e faz a tua coleção. Mas hoje, totalmente, a representação ainda ela é física. Quando o representante não tá na loja, nós estamos em São Paulo atrás deles. Entendeu? Legal. Então, a representação ainda sobrevive nessa era moderna, né? Então, a abordagem, cara, naquela época era quase a mesma de hoje. Entra na loja, quebra gelo, não é? Principalmente quando você entrava na loja, você não encontrava o lojista, não encontrava o dono da loja. Então você tinha que conquistar primeiro as vendedoras.
os vendedores, né, da loja. Então você tinha que quebrar aquele gelo e depois criar uma expectativa de compra para elas. Aí você já falava para elas, na época era o Dinho, né? A calça vestia muito. E eu brincava com elas, falei assim, ó, vamos lá. Vocês têm 2 trabalhos. Primeiro é pegar a calça e jogar a pessoa dentro do provador. Segundo é tirar o pedido, porque essa calça veste absurdo. Aí elas olhavam pra mim, mas como assim? Esse cara tá falando com tanta convicção assim, né? Aí eu falei, então tá, cara, prova essa calça. Aí ela ia lá e provava a calça. Aí naquela época, cara, é uma coisa que também não mudou, né? A calça skinny, aquela calça um pouco mais justa, slim, que não é tão reta, também não é skinny, e a calça reta, que é a calça tradicional, né? Então a gente olhava pro corpo da mulher, assim, da menina, e falava assim, opa, essa aqui que vai dar certo nela. Pegava no mostruário, jogava nela assim, meu Deus, olha o meu corpo agora. E assim que a gente também sai com a autoestima elevada nas lojas, né? Nossa, isso ficou... É isso, e realmente a calça fazia um milagre assim, ó. E a mulher as meninas saíam muito contentes do provador. E na hora, cara, era muito legal, porque na hora elas ligavam pro dono. Ô fulano, vem aqui. Tem uma calça aqui que você não tá entendendo que calça que é essa. E aí abria o cliente, tirava o pedido e a abordagem era praticamente a mesma dentro de todas as lojas, assim, né? Logicamente que a gente viajava muito, então desde Campinas até lá em Brotas, que a gente subia mais pro interior de São Paulo ali, a abordagem era um pouquinho diferente, né? Dependendo das pessoas que você estava lidando ali. Então, o massa da representação é muito isso. Cada loja que você entrava, você encontrava um tipo de público, né? Então, você tinha que... Eu brincava que a gente era muito ator, né? Porque a gente tinha que se adequar, né? A personalidade das pessoas. Aos temas que abordava, né? Porque você... Cara, entrar numa loja... É toda uma experiência, né? Dependendo do tipo de loja, né? Tem algumas lojas que tem aquele vendedor que vai te perseguindo até chato. Tem outros que chega já aquele café, você quer um shopping, tipo na VTN você entra lá e já tem um shopping escondidinho lá. É muito isso. Mas eu vou contar da minha experiência, né? Mas, por exemplo, para mim, o fator experiência do usuário é muito importante dentro da loja. Cara, total. Tipo entrar, recepção, vendedor assim, respeitoso, atencioso, não aquele que persegue o cliente. Total. Até atropelando um pouquinho, eu acho, da nossa conversa, que eu acho que vai alongar mais para esse assunto, que hoje nosso principal concorrente é o mundo online. Sim. Né? Então, se a gente não for perfeito quando esse cliente entra dentro da loja, né? Ou até mesmo na hora que esse representante entra dentro da loja, ele ser perfeito, a gente perde muito, 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 muito. Então, a gente tem que ter uma certa perfeição ali, tanto na abordagem, até na finalização do cliente, né? O quanto a gente precisa estar carregado de informações do mundo da moda e também na forma de abordar as pessoas, né? Porque hoje se compra muito mais fácil na internet, né? Só que o café, a cervejinha, a forma que é de abordar, o tete-a-tete, olhar nos olhos, né? Entender o que a pessoa quer de verdade, se ela tá gostando do seu atendimento, se não tá, se você vai ter que mudar a estratégia ou não. Então tem muito disso. Então o nosso principal concorrente hoje, sendo online, quando essa pessoa entra na loja, se a gente não trazer para ela, além da venda, uma experiência nova. E não lá como que dá para refletir, por exemplo, uma boa experiência de usuário nas vendas online? Cara, nas vendas online, eu vou ser sincero, eu não sou mestre em online, né? Eu gosto muito do presencial. Eu sou apaixonado do presencial, cara. Eu sou apaixonado em sentir o que o cliente está precisando. E ele sair da loja feliz
com o que ele comprou, para mim, é uma das melhores coisas. Hoje, criar uma experiência pro consumidor, né? Eu acho que são várias formas de criar uma experiência. Eu vi, por exemplo, algumas pessoas que, capricha muito no packaging, né? No packaging, num cheirinho, num presentinho, num mimo assim da loja, para pelo menos, sei lá, criar um marketing olfativo, eles falam, né? De, sei lá, o cheirinho da loja tá no online também, vai chegar junto. É isso. Então as pessoas estão tentando se esforçar também para essa experiência passar a ser um pouquinho mais real na venda, né? Tem muito disso, cara. A gente se aventurou no mundo online há um tempinho, dentro da pandemia. Com as lives, né? Com as lives, cara. Live, mais live, mais live. E a gente, naquela época, a gente abriu um site, né? Da loja. Comprou um domínio, tal, abriu. E eu lembro que a gente criou uma caixinha de madeira em PDF, escrito VTN. A gente tem um parceiro nosso, né? MDF, não é MDF? MDF, né? Verdade. E corta esse aí. E a gente mandava um cafezinho junto, cara. Um cafezinho junto e com o cheirinho da loja. Cara, quando o cliente recebia dentro da casa dele, ele falava, meu Deus. Faz diferença. Que experiência legal, que legal, que atenciosos que eles são. Mas aí era pandemia, né? Então tudo era muito todo mundo se reinventou, né? Muito desafiador para as lojas de moda principalmente, né? E as lives foi uma tendência que até hoje continua, né? Você continua fazendo live hoje, né? Cara, continuo fazendo live. Mas tem um dia certo, uma frequência? Na verdade, hoje, o universo masculino, né? Ele é um pouquinho mais difícil do que o feminino. A mulher não adianta, né? Não adianta mentir. A mulher é mais consumista do que o homem, né? Então, hoje, você abre uma live feminina, ela tem muito mais aceitação que o masculino. Mas eu me lembro de um fato interessante, Nico, que na época da pandemia, além das lives shops que a gente fazia, né? Que são as lives de venda, a gente trazia muito pra galera o empreendedorismo, né? Entretenimento. Entretenimento pra galera que tava assistindo. O que a gente fazia bastante? A gente fazia live no YouTube. Cara... vocês colocaram um show de música ao vivo também no meio de música, velho. Por quê? Porque tava todo mundo em casa. Tava todo mundo em casa. E a loja, naquela época... Cara, que fácil isso aí. Eu me lembro, a galera se reunia pra tomar um chopinho e assistir umas lives. É isso. E a galera tava em casa. Eu não tinha como se comunicar com essa galera. Então eu falei assim, mano, vamos fazer uma parada para entender essas pessoas e ser visto, né? Nada mais do que ser visto. Cara, aí a gente fez a primeira live de música, trouxe um cantor da cidade, respeitando todas as distâncias daquela época. Metro de cada. Aí a gente trouxe o primeiro cantor, beleza, ok, deu certo. Trouxemos o segundo. Mas refletiu algumas vendas? Sem venda, cara. Minha intenção não era vender naquela hora. Era só jogar o brand da marca, fazer com que a marca VTN se tornasse um pouquinho mais forte, né? Eu ia colher depois. Eu acreditava muito nisso. Que uma hora eu ia colher, né? Aí, cara, esse negócio começou a ficar muito grande. Muito grande. Eu lembro que depois a gente trouxe o Felipe Pacheco, né? Aí a gente trouxe o Pacheco, mano, vamos linkar essa live de música, YouTube, com uma parada social? Vamos. Aí, cara, dentro da live, a gente começou a fazer com que a galera doasse alguma coisa. E naquela época era cesta básica, né? Muita gente, devido à pandemia, não podia trabalhar. E a gente falou, vamos arrecadar a cesta básica. Nessa live, eu lembro nessa live, a gente arrecadou 1 tonelada de alimentos. Eu olhei pra mim mesmo, falei, não, como assim, cara? Aí eu comecei a gostar do negócio. Putz, aí acho que a gente fez mais de... Depois a gente fez mais de 7, quase 10 lives. Pra você ter uma noção, a última live nossa,
Depois, vou continuar depois. A gente fez pros cachorros. Não sei quantas toneladas de ração para cachorro. Coloquei uma banda de pagode dentro da loja. Fechei uma parceria com um parceiro vendedor de ração. Cara, aí o negócio começou a pegar proporção grande. 200, 300 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Né? Que massa. E todo mundo começou. Cara, quem que é VTN? Quem que é isso? Né? Então isso começou a ganhar uma proporção muito grande na pandemia. Aí quando eu fazia as live shop, todo mundo já sabia. Você já tinha criado um hábito, né? Eu já tinha criado um hábito e tinha falado: oi, Batatais, cidade, eu tô aqui, tá? Eu sou o Guilherme, essa é a VTN, eu sou sócio do Leandro e olha aqui, minha equipe tá aqui preparada para te atender. E começou a criar aquilo. E hoje a VTN fez quantos anos esse ano? A VTN já tem 7 anos já, cara. Vai fazer 8 anos esse ano. 8 anos. 8 anos já. E aquilo foi criando uma proporção, só sei que no finalzinho ali, eu tava com um videomaker profissional, que não tive o prazer de te conhecer naquela época. Cara, estrutura de som. Cara, eu sei que no final foi tão grande que naquela época a cidade tinha pegado fogo. Não sei se você lembra. Teve os incêndios aqui. Os incêndios muito fortes aqui. Eu sei que a prefeitura e a VTN juntos fizeram uma parceria, fizemos uma live online, lógico, no YouTube, e a gente arrecadou, acho que 10 mil mudas de árvores para ser plantadas durante a cidade. Distribuímos essas mudas. Aí todo mundo queria participar. Aí parceria, não tem como deixar de falar aqui que quando começou a ganhar proporção essas lives que a gente fazia. O bom é que você também, como seria, distribui toda essa audiência para fins benéficos, né? Cara, muito. A gente trabalhou muito foi além de trazer vendas, né? Foi... Não, a gente... na verdade, eu tenho uma história muito de superação, né? E eu acredito muito em Deus. Então eu sempre falava... Naquela época, eu falei, eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas assim como Deus me ajudou. Uhum. Então, eu só sou um canal dele para ajudar quem precisa, quem tá necessitando naquele momento. E eu fui o divisor, fui o caminho dele naquela época ali. E a gente ajudou muita coisa, cara. A cidade sofreu bastante, né? A gente sempre, quando a gente... Foi um soco grande para Batatais, aquelas queimadas para os fazendeiros. Nossa senhora, meu Deus do céu, foi muito... O prejuízo foi muito grande, né? Quase tomou conta da cidade inteira. E aí aquela live lá foi muito bacana, movimentando muita coisa. E muitas lojas também da cidade, né? Não, todo mundo, cara. Todo mundo foi uma tendência que todo mundo surfou, né? Das lojas aqui da cidade, eu me lembro, né? Eu trabalhei vários anos pra Elissa da Bazar. Da Bazar. E que tinha a Ering, né? Tava Ering, Bazar, Caju, Queda Livre. Tava todo mundo surfando a onda da parte benéfica. Então foi muito legal ver isso, como... as lojas da cidade se uniram para essa causa. Eu acredito muito numa coisa, Nico, que é que o interior, cara, que uma das principais coisas do interior são as parcerias, cara. Eu acho que dá para andar todo mundo junto, sabe? Essa coisa de se unir para uma causa ou até mesmo para uma ação, seja ela social ou não, dá para fazer muita coisa. E eu gosto muito disso. Toda ação que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer, eu sempre busco um parceiro, sabe? Eu sempre busco alguém pra estar comigo. Porque, cara, eu acho que dá pra andar junto. Por exemplo, eu morei em São Paulo e lá é muito longe, né, cara? Todo mundo é muito longe um do outro, assim, na capital, né? Não se cria muito vínculos, assim. E já o interior não, velho. O interior todo mundo se conhece, todo mundo tá ali do lado. Quando a gente vai fazer alguma coisa, seja focado nas vendas ou não, tem parceiros para fazer junto. Por exemplo,
eu procuro fazer dos meus sábados um sábado diferente. Então eu tô sempre atrás de uma galera do chopp, tô sempre atrás de uma galera do food, sabe? Eu tô sempre atrás dessa galera pra que, cara, vamos linkar, vamos fazer sábado. Mas vou te falar a minha opinião, tá? Talvez tô errado. Comigo aconteceu uma coisa diferente, não tô te falando como empreendedor autônomo. Não todo mundo tem essa mentalidade de trabalhar em conjunto. Existe muito o negócio de, beleza, você vai abrir uma loja masculina, então você é meu concorrente, não é meu colega. Muito e comigo também aconteceu. Na época que eu cheguei aqui, eu quis reunir muitos profissionais da minha área e, cara, não, eu prefiro sozinho, tá? E, tipo, depois, me passa teus orçamentos, mas era só pra pegar meus valores. E tem muito disso aqui. Cidade interior tem essas duas caras, tá? Tem isso de que pode ser uma comunidade unida ou não virar um concorrente da vida. Mas também depende muito da mentalidade das pessoas. Se você tem se você já saiu da cidade e viu como funciona o negócio, que sozinho você não vai para nenhum lugar, você sabe que vai precisar de gente para transformar teu negócio, né? Com certeza. Sozinho, às vezes fica muito mais difícil. E agora, voltando pro assunto, a gente já tocou o assunto de como da tua jornada da moda. Vamos falar um pouquinho sobre a VTN, como surgiu essa ideia, esse conceito de loja masculina aqui também, que acho muito interessante, porque traz propostas internacionais, nacionais. Como foi o início dessa BTN com a VTN? O que significa VTN primeiro? VTN é vitrine abreviado, né? Na verdade, a VTN começou com o meu sócio, o Leandro Pavão. Desculpa. E a mãe dele tem uma loja, a Vitrine, né? Que sucesso, acho que quase 30 anos no mercado. E ele voltou da engenharia, ele trabalhava numa multinacional. Ele voltou para Batatais e começou a trabalhar junto com a mãe dele na Vitrine. Aí, começou a pegar gosto pela coisa. Falei, vou abrir uma loja masculina. Aí ele falou, abrir uma loja masculina. Então, a Vitrine só é moda feminina? Vitrine só é moda feminina. VTN só masculina. Agora entendi. Aí ele falou assim, cara, mas eu não vou abrir uma simples loja. Porque se eu abrir mais uma loja, eu vou ser só mais uma loja. Não vou ser diferente de ninguém. Cara, ele abriu uma mega loja. Aquela estrutura aí top, hein? Ele abriu uma mega loja. Uma mega loja. Pé direito de mais de 5 metros de altura. Um bar dentro da loja. Né? Com café. Com cerveja. Tem sinuca ainda? Sinuca. Cara, toda uma estrutura. O conceito bem legal. Um conceito bem diferente de loja, né, cara? Aí ele abriu essa loja. Mas ele te apresentou o modelo? Tipo, eu quero isso aí. Você topa? Como foi? Aí que a gente vai chegar ali rapidinho. Ele abriu a loja e beleza. E o Lê, cara, até então, hoje o cara tá fudido nas vendas, viu, mano? Um abraço pro Lê aí, conheço ele. Tá brotando um negócio comercial nele ali, grandioso demais, eu conto. E ele não tinha esse feeling comercial ainda, né? E ele abriu com uma equipe legal, muito show de bola a equipe, mas ele falou, cara, eu preciso de uma pessoa, aquela pessoa comercial, que já tem uma vivência ali, né, dentro disso. Quando ele foi abrir a VTN, ele me chamou, Gui, tô a fim de abrir uma loja assim, assado. E a gente já é amigo de infância, né, cara? Ele ia na fazenda do meu pai, a gente brincava, andava de cavalo junto e tudo mais. E aí eu falei, Lê, cara, agora não, cara. Tô de boa na representação aqui. Eu não me vejo preso, falei pra ele. Eu lembro certinho, cara. Eu não me vejo preso dentro de uma loja. Não consigo. Não, Gui, porque aí assim. Eu falei, por enquanto não. Ou então você não me indica alguém? Aí, gente, eu fui tentando ajudar ele e tal. Beleza, passou um tempinho. Ele de novo, Gui, vem aqui. Subi lá na salinha dele, lá na vitrine, lá, né? Ele virou pra mim e falou assim, Gui, seguinte, cara. Você vai trabalhar de segunda a quinta na representação e eu te quero aqui sexta e sábado na loja. Vamos?
Eu falei, caraca, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou fazer nenhuma coisa nem a outra. Eu falei, Lê, passo. Eu passo, dessa vez eu passo. Aí na terceira proposta... Mais vendedor que você, hein? Ele tentando me coagir, assim, sabe? Aí na terceira proposta ele virou pra mim e falou, Gui, ó, assim, 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 assado. Eu tenho uma proposta pra você ser meu sócio. A gente vai fazer, fez o desenho de tudo lá. E minha filha já tinha nascido. A minha filha mais velha, um beijo, Maria Elisa. Ela já tinha nascido. Eu falei, e a minha esposa, logicamente, né? Cobrando ali, né? Gui, meu, segunda a sexta fora. Chega na sexta. Você quer sair, tomar uma cervejinha com seus amigos? Ok. Mas lembra que na segunda-feira você vai embora de novo, né? Então, toda vez eu lembro certinho, Nico, que eu voltava da representação assim, cara. Muitas das vezes eu pedia minha filha no colo e ela não vinha. Ela ia com a avó, ia com a outra avó, ia com a mãe, ia com a tia, e no meu colo, não vinha. E isso começou a me doer um pouco, sabe, cara? Me doer. Aí eu falei assim, cara, eu acho que agora é a hora. Aí eu falei, Lê, bora? Então vai, bora. Aí, velho, eu falei, puta, agora beleza. Aí eu fui lá e peguei uma porcentagem da VTN. E até hoje eu sou sócio do Leandro junto com a VTN. Mas a VTN surgiu mais ou menos assim. E eu entrei depois de 2 anos da VTN ativa. Aí eu entrei com uma proposta comercial diferente, né? E a gente começou a trabalhar. Depois de um ano veio a pandemia, aí a gente começou a se reinventar de novo. E até hoje estamos aí, cara. Que legal. Recentemente eleita aí pelo Gustavo Maluf, a melhor loja do ano, né? Do ano, isso é um prêmio muito legal para nós. E estar aqui hoje também significa muito para nós, sabe? Porque a gente sempre busca, né? A gente sempre fala que a VTN não é uma loja simplesmente que vende roupas. É uma loja que busca um pouquinho a mais que isso. Há pouco tempo atrás, há menos de um ano, eu fiz a maior feira de adoção de cachorro da região. Lá no terreno debaixo da loja. Então, ou seja, é umas coisas paralelas que é pensar fora da caixa. Cara, realmente tem que humanizar as lojas. Porque às vezes se você fica no sistema padrão, às vezes você é um mais do milhão, né? Porque vamos falar sério, tem muita loja de roupa. Se você não se destaca, se você não procura se diferenciar, se destacar, é difícil, cara. Mas eu vejo também como vocês refletem isso nas mídias sociais, né? Como vocês vão com modelos, sessões de fotos, experiência totalmente diferente também. Até no digital, né? Precisa, cara, precisa. Hoje, você acabou de falar, roupa todo mundo vende, cara. Todo mundo vende. É só ir lá, olhar pra minha loja e falar assim, ah lá, o Gui vende essa marca e essa marca. Vou abrir uma loja e vou vender aquela marca. Se fosse tão simples assim, era só fazer isso. Todo mundo tinha a sua loja. Era só fazer isso e todo mundo tinha a sua loja. Mas imagino que, como toda jornada do empreendedor, meses bons, meses ruins. Meu Deus. E a gente tem que... E principalmente para uma pessoa tão ansiosa e tão... Ou 220, ou de vez em quando eu desligo. 450. Porque o Leandro fala, falei, cara, tem hora que eu não consigo te ler, velho. Você vai do 8 ao 80, assim, em 2 minutos, assim, sabe? Porque, realmente, a minha maior dificuldade como empreendedor e como empresário ali, e como gestor de equipe, é manter a constância, saca? Porque eu sou assim, cara. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, beleza, fez. Caraca, meu, se tornou a maior... Vai, pegando o exemplo, a maior feira de cachorros que já teve na região. Cara, veio todas as mídias de Batatais, veio todo mundo. Beleza, fez. E agora, qual é a continuidade disso? De repente, para. Cara,
tem algo errado com isso, né? Não, mas eu acho que é o fluxo normal do mercado aqui em Batatais. Tem que ser estudado. Pra mim, o Batatais tem que ser estudado. Tem coisas que ainda nessa cidade funcionam. Sei lá, carro de som, jornal, essas coisas ainda aqui funcionam, você acredita? Então, E é verdade. Verdade, não é mentira. Agenda, né? A galera ainda tá na agenda telefônica aqui. Mas, cara, se você não inovar com algumas coisas, eu acho que a jornada do empreendedor geral, que tem esses altos e baixos, são aqui também, né? Às vezes a gente não tem meta, né? Não bate meta, mas, cara, preocupa, né? A gente procura novos leads, vai de trás de novos clientes para ver se fecha. E é uma luta constância, principalmente agora para inovação, né, meu? Porque hoje a gente sempre trabalha muito o marketing da loja. Eu, principalmente, trabalho o marketing da loja para venda presencial, né? Eu dificilmente ainda, olha só como que eu faço parte do atraso de Batatais. Eu ainda não vendo online. Por exemplo, eu não tenho um canal online para vender, a não ser o canal padrão de todo mundo, que é Instagram, que é o Facebook, que é isso. Mas você tá falando de e-commerce, né? Um e-commerce. O e-commerce, eu não tenho um e-commerce formado para fora. Todo o meu tráfego pago, toda a minha estrutura do mundo online é para jogar o cliente dentro da loja, né? Uhum. Porque aí dentro da loja a gente volta naquele assunto de criar uma experiência diferente para o cliente, né? Mas eu ainda tô mecanizado, eu ainda sou aquele cara ultrapassado de trazer o cliente para dentro da loja. Meu, eu acho isso um absurdo, sinceramente. Então, o que eu tô fazendo? Fazendo bastante aula, estudando pra caramba agora, né? Acordei depois dos 40. Mas porque é o mundo, né? Tem que viver tudo isso e eu acho que não basta trazer só o público, mas imagina, eu tô tentando vender para 70 mil habitantes, né? Se tiver isso, Batatais. Sendo que tem 200 e lá vai milhões, né? No país. Então, eu tenho um leque muito, muito maior. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu imagino que, como um empreendedor da moda, deve existir muitos desafios. E hoje em dia eu vejo assim como um problema também a indústria da pirataria, né? Das grifes, essas coisas. Como reflete também nas lojas que vendem peças de representantes originais. E qual a tua opinião sobre isso? Cara, é complicado, né? É complicado principalmente por causa dos impostos, né? É um assunto assim que automaticamente nos indigna, né? A gente fica muito indignado com esse tal da pirataria. O que a gente precisa fazer aí entra no lado político, né? É uma fiscalização maior para tudo isso, coisa que não existe no nosso país. Não existe. Não existe, né? O cara que paga 18% de ICMS e aquele cara que não paga nada e ainda vende aquele produto que não é original. Então, disfarçado de original, né? Disfarçado de original. Que hoje existe absurdo. Tá cheio disso. Tá cheio. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas empresas, né? Vocês vendem Tommy lá, né? Mas, por exemplo, Lacoste, né? Da original da França, surfou uma onda no Brasil totalmente diferente, né? Beleza, não consigo matar aquela indústria que não representa a minha imagem, então vou entrar na onda deles, né? Então a Lacoste virou um segmento também para MCs, para favela totalmente diferente, né? E detalhe, cara, que agora a ostentação dos MCs é pegar o produto original, né, cara? Então, olha a sacada da Lacoste, que da hora, né? Eles viram o quanto a pirataria tomou conta desse mundo, né? Do mundo, né, em geral. E jogaram a marca dentro dos MCs, que a periferia, a galera que curte mais isso, usava muito. Mas agora a ostentação é usar o original da Lacoste.
né? Tanto a Hugo Boss Sim, também. tá nessa vibe também. Mas a grife, querendo ou não, cara, é pra poucos, né? A grife original. A grife é pra poucos. Pra poucos. Mas hoje, comprar uma original, eu acredito que seja um dos sonhos. Né? Seja um sonho de qualquer pessoa que queira usar uma grife legal. Né? Então, eu acho que aí faz parte da experiência também. Quando a gente vai vender uma camisa da Tommy hoje, né? 600 reais, né? Quanto a falsificação ali, você paga 50, né? Aí vai do vendedor, vai da loja, vai de nós mostrarmos as vantagens que ele tem em estar levando um produto. Durabilidade, não perder a cor, as etiquetas, a apresentação, tem muita coisa diferente. E o que muita gente tem que entender também, que essas marcas, não é simplesmente falando muito do mundo da moda. Por que uma marca é tão cara? Porque tem muita gente que se dá como desculpa, isso aí é um absurdo. Estão querendo roubar a gente num preço tão absurdo quanto esse. E eu compro pirata por causa disso. Por causa que eu não vou pagar uma camiseta desse valor. O que as pessoas precisam entender é o valor agregado por trás de tudo isso. Né? Por exemplo, pesquisas. Uma grife hoje, ela não sai do nada uma coleção. Ela automaticamente é pesquisada em Paris, Milão, Nova York. Ela vai por vários e vários testes antes de chegar na loja. Né? Então, ou seja, gera muito custo. Sem contar a propaganda que eles fazem. Por exemplo, eu não sei se tá ainda, mas eu acredito que sim. A própria Tommy. A Tommy tinha como garoto propaganda o Lewis Hamilton. Quanto custa um Lewis Hamilton hoje? Né? Então, esse valor agregado na peça... As irmãs Hadid, né? A Didi Hadid também, essas modelos, acho que são as mais seguidas no Instagram também. Imagina ter o custo disso. Mas, além disso, né, das pesquisas e tudo, tem muita história, né? São marcas que tá no mercado há 70, 80 anos. Com certeza. Mais. E... Bom, é um tema que dá pra... Dá pra fazer um podcast só disso. Só disso. Marcas. Por exemplo, pouca gente sabe, assim. Eu sou jeanseiro, né, cara? Nasci numa fábrica de jeans, praticamente. E pouca gente sabe a história que traz por trás de um jeans, né? Hoje, o jeans começou lá atrás com Levi Strauss, né? Que hoje leva o nome da Levi's, né? E mineradores. Ele criou o jeans para mineradores. Tinha muito acidente nas minas e ele precisava de um produto mais rústico, que aonde pegasse a foice, sei lá, a enxada, um tecido mais grosso, que não machucasse os mineradores. Aí ele foi criando traças e traças de algodão até que ele inventou o jeans. Né? Olha que massa. É muito legal a história do jeans. Aí depois vem atualizando conforme elastano, modelagem e tudo mais, cos. Eu vi outro dia apareceu uma reportagem que a família da Levi's, da Levi's, tem dinheiro suficiente para sustentar 15 gerações. 15? Imagina. Queria ser parente do tio Levi's. Vocês vendem Levi's lá? Não vende? Não vendemos. E quais marcas estão... Mas uma marca muito boa. Quais marcas trabalham hoje a VTN? Cara, hoje a gente trabalha com a Aramis. A Aramis hoje é a maior marca masculina nacional, né? Aramis. Nos grandes shoppings, grandes capitais. E tem como garoto propaganda o maior modelo do Brasil, que é o Cauã Raymond, né? É o cara que mais chama publicidade hoje. Se chama Cauã, ou Cauã Raymond. Nós temos a Aramis, Tommy. New Era, não era? Né? A New Era gringa, né? Uhum. Que também é usada por todo mundo. Hoje, a maior fabricante de boné do mundo, tá? Eu posso estar errado, alguém me corrige aí, não? Se eu tiver errado, mas se eu não me engano, a terceira
e segunda marca juntas não vendem a quantidade de boneco que a New Era vende. E, por exemplo, vocês fizeram um estudo para harmonizar, entre aspas, tipo, as marcas que vocês vão vender? Isso é muito legal. Muito legal. Boa pergunta, Nico. O que acontece? Uma loja hoje, uma moda, né? Uma moda masculina, ela tem segmentações, né? A Aramis, hoje, ela traz a camisaria como uma das principais qualidades. A Tommy, ela traz a Polo como uma das principais qualidades. E nós temos várias outras marcas que trazem camisetas e tudo mais. Então, o que a gente pensou na VTN, né? São vários tipos, assim, de segmentos. Nós precisamos de uma marca social. Nós precisamos que atinge lá seus 30, 60 anos de idade. Nós precisamos de uma marca que tá na boca da molecada, né? Que a gente trabalha com que Gap. Todo mundo usa no churrasco. Gap, exatamente. Que é acostamento. Hoje o público de acostamento dificilmente passa dos 40 anos ali, cara. A galera que vai comprar acostamento na VTN dificilmente tem mais que 40. E cara, eu fiquei curioso aqui porque totalmente diferente as marcas de moda na Argentina com as aqui. E teve algumas que você vê com muita frequência, né? E, bom, acostamento do cachorrinho, não é? Reserva do passarinho. Isso. Osklen do tridente. Exato. Então, cara, você vê você fala, né? Um estereótipo de 20 a 30, a 40 anos. Cara, predomina muito a moda brasileira, a indústria brasileira. Não? Muito. Na streetwear das marcas brasileiras. Mas demais a conta. Então a ideia é essa. Juntar. É segmentar idades, faixa etárias, estilos, né? Que tem o oversize, enfim, e tem o slim. Então a gente tenta buscar todo mundo. Hoje o nosso principal desafio é atender o garoto de 15 anos que já usa o P, até o senhor de 80 que já... Kids você não vende, né? Oi? Kids não. Kids só na vitrine lá. Só na vitrine. Mas masculino também? Não. Só feminino também? Só feminino. Não. Na vitrine tem o Kids masculino também. Mas sem segmentação de marcas. Não, as nossas marcas que a gente trabalha na VTN, a gente não trabalha na vitrine. Ah, legal. São dois conceitos diferentes de moda feminina e masculina. E por último, e não menos importante, desculpa te cortar, são os preços, né? Trazer a camiseta de R$ 59,90 até a camiseta da Puma, que é uma collab com a Mercedes, que custa R$ 700. Então é trazer todos esses públicos. Você entra na VTN, a ideia é que você saia de lá satisfeito, né? Seja no segmento, seja no preço, seja no estilo e seja na experiência. Um chopinho, um cafezinho. Um chopinho de sábado, sexta-feira à tarde. E o cafezinho. E o café agora, cara, tá valorizado o café lá na VTN. Cara. Nesse preço da saca. Dá valor, gente. Dá valor que tá caro o café. Além de... tá difícil. O nosso amigo que vende café lá, ele fala que ele tá precisando ser escoltado, assim, sabe? Ô Gui, vamos com eu queria abordar também um assunto aqui. No teu perfil tá escrito, né? BTN e Círios Majores. Eita! Vamos falar dessa marca aí. Esse conceito de... Legal, cara. Círios. Cara, Círios é o Guilherme escrito, assim, sabe? A Círios conta muito sobre a minha história, né? Eu falo... Esse dia pra trás eu fiz uma postagem. Eu fiz uma coleção bem pequena. Fiz acho que 30 peças só, umas estampas exclusivas. E eu trouxe na legenda do meu history mesmo, que conta um pouco da minha história Círios, né? Cara, o que acontece? Desde quando eu comecei a trabalhar com moda, né? Não adianta, você trabalha com uma coisa que você sempre olha ali, né, cara? Fala, que marca legal. Poxa, meu, essa marca é legal. Mas se essa marca fosse assim... Puta, se fizessem assim nessa marca, venderia muito mais. Então, desde os meus 15 anos, eu sou crítico às marcas, né? Logicamente, de forma positiva. Aí, surgiu, eu falei, hoje é uma das inovações bastante, que são as marcas próprias
principalmente das multimarcas. Aí eu falei assim, por que não ter a minha marca, né? Tá, beleza. Aí eu falei assim, cara, a minha marca, tá. Aí eu falei assim, e agora? Fazer diferente. Como que vai chamar essa marca e o que vai ser essa marca, né, cara? Então, do nada, em um certo dia, eu falei assim, cara, eu tenho uma história, acho que eu não consigo falar da Sirius se eu não contar essa história antes, porque ninguém vai entender um pouquinho, né? Há 12 anos atrás, né, eu passei por um momento difícil da minha vida. Tô abrindo pela primeira vez na minha vida de forma pública, né? Eu passei por um momento bem delicado da minha vida, onde eu criei uma dependência sobre algo e eu precisei ficar longe da minha família. Se eu chorar, você corta? Eu precisei ficar longe da minha família e tinha pouco contato com a minha esposa, com a minha namorada até, ela era namorada minha, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E eu tinha, deixa eu lembrar, 10 minutos de ligação a cada 45 dias. E nessa ligação aí, numa das ligações, eu olhei pra minha namorada, até então namorada, hoje esposa, pra minha mãe e falei assim, olhem pro céu e... Parece que tá voltando um filme na minha cabeça. Olhem pro céu e olhem a primeira estrela. A estrela que mais brilhar, a gente se comunica com ela todo dia às 8 horas da noite. Aí, beleza. Aí todo dia, 8 horas da noite, uma saudade muito grande da minha mãe, da minha namorada, do meu pai. Meu pai tinha acabado de sofrer um AVC. Depois aneurisma. E eu não sabia como ele tava, enfim. Aí eu falei, cara, olha para o céu, vê a estrela que mais brilha, 8 horas. Essa era a tua maneira de comunicar com a família, e eu né? se comunico com vocês através dessa estrela. Beleza. Aí, cara, passei 4 meses da minha vida assim. E voltei, né? Reergui, me superei e depois de 12, depois de 10 anos tive a ideia da marca. Eu falei, putz, por que não aquela estrela, né, cara? Deixa eu ver que estrela que é essa. Aí eu fui ver, essa estrela chamava Sirius Majores, né? Que é a estrela maior. E fui pesquisar sobre a estrela. E aí fui entender que depois do Sol é a estrela que mais brilha no céu. E ela tem toda uma história mística por trás dela, de superação. É a estrela que supera todas as outras estrelas enquanto todas brilham. Essa estrela tem que brilhar mais para se destacar. Enfim, aí eu fui ver a história, fui ver que ela participa de uma... Então você conseguiu resumir uma história muito forte da tua vida de superação e deixar ela continuar te acompanhando, né? Ela me acompanha até hoje. Eu acho que eu nunca vou esquecer o que eu passei. E ter a Sirius comigo, né? Ter a Sirius comigo é um sonho realizado, não só da marca, mas uma forma de eu lembrar todas as vezes o quanto nós, meio a milhões de dificuldades, a milhões de provações que nós vamos ter na nossa vida, né? Sempre vai ter alguma coisa pra gente olhar, sempre vai ter pra quem a gente crescer, né? E nada mais é que de eu estar aqui trocando uma ideia contigo é prova disso. Que legal, cara. Muito obrigado por compartilhar isso aí e para entender, né, a história, porque às vezes a gente só vê uma simples marca, um nome meio esquisito, o que será, por que será que ele colocou isso aí? E bom,
E tem muito sentido. E vale a pena falar que muitas vezes... Eu acho que todo mundo, né? Eu não critico, não falo nada. Mas muita gente fala que eu tentei imitar as outras marcas, né? Com a Sirius. E realmente não. Realmente não. Pode pesquisar agora, olhando esse podcast. Vocês vão ver que a Sirius é uma constelação onde forma o Canis Majoris, né? Que é o cachorro. Que é o desenho da Sirius. E através dessa constelação eu fiz o cachorro. Aí eu trouxe o cachorro pra roupa, pras camisetas, pros shorts, pra calça jeans, pra tudo. E ela ficou muito parecida com as outras marcas, sim, concordo. Mas ela tem uma história única. Uma história única. Que eu acredito que as outras marcas não tenham, principalmente essa história. Mas aí a Sirius hoje... Cara, a Sirius é sensacional. Pra você ter uma noção, foram quase 3 mil peças vendidas dentro de um único ponto de venda em 2024. Parabéns. Valeu, massa, obrigado. Que massa. Então, um sonho feito realidade também. Um sonho feito realidade com a ajuda do Leandro, né? O Lê sempre comigo, né? Se não fosse a VTN, né? /Leandro, a Sirius poderia existir. Mas ela não estaria tomando a proporção que ela está hoje, né? Ela poderia sim, ela estaria viva, mas ela não estaria na proporção que ela está hoje. É impressionante. E muito obrigado a todos os clientes e consumidores da marca que, nada disso que eu falei agora esquece. Vocês são os principais disso, porque é impressionante, cara, que a gente chega a marca lá na loja, chega uma marca X, uma marca Y, e a galera, eu quero Sirius. Caraca. Aí já mexe com o teu coração. O meu WhatsApp, né, tá linkado a toda a propaganda da loja. E o meu WhatsApp, na hora que chega a mensagem, não, eu quero da Sirius. Eu quero a marca Sirius. Pá, tá aqui. Eu falei, meu Deus, olha o tamanho que virou isso, cara. Hoje mesmo, eu fiz uma reunião de manhã, eu faço a reunião matinal todos os dias, com a minha equipe. E fui lá dar os dados lá. Cara, segunda melhor marca do ano já. Dentro de um portfólio de 15, 16 marcas. Então, pra mim é gratificante. Suspeito, né? Você é suspeito de falar da tua marca. Não, mas parabéns, cara. Eu ligo o alerta aqui pro Guilherme acordar e jogar isso no mundo online. E... já deixa aqui registrado, depois eu vou te dar uma camiseta da Por favor, hein? A vara tá aumentando pros convidados agora, né? O Vini também trouxe uns presentes legais. Já vou mandar aqui um presentinho pra vocês dois, né? Lógico, né? Mas, cara, é isso. A jornada empreendedora e a nossa, né? O nosso dia a dia não é só o que às vezes a gente mostra nas redes sociais, né? Porque hoje em dia, às vezes acaba sendo... como seria? Um reflexo de uma realidade que às vezes não é, né? Eu também, por exemplo, eu tenho o costume de só mostrar coisas boas, né? Os bastidores, às vezes, não todo mundo vê. Não todo mundo vê como que a gente consegue atingir algumas coisas. Então, é muito legal ter esse espaço aqui para se expressar, para a gente entender um pouco da história das pessoas, que não é só o Gui que está tendo sucesso hoje, que para ter o Gui de hoje teve que passar por muitos processos e passar por muitas etapas desde o menino do representante de 15 anos até hoje. Com quantos anos, Gui? Hoje, 40 anos já. 40 anos, então, passou muita água embaixo da ponte para ser o empreendedor que você é hoje. E, cara, vamos encaminhando para algumas perguntas do encerramento, tá? Só para concretizar, vale a pena ressaltar que para chegar aqui, né? Logicamente que todo mundo que me apoiou, né? Eu destino primeiro a Deus, segundo família, terceiro equipe, né? E quarto, e não menos importante, eu mesmo, né? Porque lidar com o teu cérebro e com as suas vontades e brigar com elas, cara, é uma das piores coisas, assim, da mente humana. Mas quando você se vê
batalhador e ver o sucesso é muito legal. Muito obrigado pela oportunidade de estar expressando isso. E, cara, falar de mim é muito difícil. E você não tá ligado como que a energia aqui tá revigorando, sabe? De contar a história de novo, sabe? É muito legal isso, obrigado de novo. Não, imagina, a gente criou esse espaço justamente para isso, para as pessoas conhecerem o empreendedor de trás, não só ver o Gui que tá aí te esperando na loja todo dia para vender uma experiência, para deixar você feliz. Então, tem toda uma história por trás. Com né? certeza. Tem toda uma história por cada peça que você leva da Sirius. Olha, tem uma história grande. E, Gui, e falando, né, já que a gente tá tocando assim, mexendo com algumas emoções, eu queria te perguntar também sobre a tua família, né? Você falou que foi um divisor de águas, né? As tuas filhas. Elas são tua inspiração diária? Não tem como não ser, né? Não tem como não ser, né? Hoje eu tenho 2 meninas, a Maria Elisa, já 9 anos, já uma mocinha, ou querendo ser uma mocinha, e a Mariana ainda que fala enrolado, né? Então, hoje elas são tudo pra mim, assim. Hoje, cada dia que eu levanto, cada dia que eu vou trabalhar, cada dia que eu penso em criar coisas novas e buscar novos aprendizados na vida, é muito por elas, né? Não posso deixar de ressaltar minha esposa, a Carolina, minha mãe, meu pai, né? Meu pai, meu irmão, mas principalmente minha família, né? Que é aquela coisa de superação mesmo. Ah, sem eles, é difícil, cara, sem a família. Sem a família, não, meu Deus. Não dá. Aquelas menininhas lá são, sabe, são o motivo de tudo, assim, sabe, cara? Eu quase perdi meu pai há 12 anos atrás, coincidentemente, na minha pior época. E hoje eu vejo, sabe, o quanto elas precisam de mim. O quanto elas precisam de mim, precisam do Carol. O quanto elas precisam ter uma referência dentro de casa, né? Que eu acho que isso é muito importante. É importante, cara. Você é o espelho, você é super-herói. Chega uma idade tudo, que você... É tudo. É super importante manter esse padrão. Muito legal. Existe alguma dica para... Agora, voltando, né, pro mundo do empreendedorismo e, de novo, encaminhando pro final, não sei quanto tempo deu, o Pedro já deve estar... Para mim foram 5 horas hoje. Existe alguma coisa, alguma peça que você acha essencial para equilibrar assim, o dia a dia das pessoas? Sim, um essencial que todo mundo tem que ter no seu armário, que tem na VT, né? Vende agora seu peixe. Cara, principalmente, se tratando de empreendedorismo. Vamos ver não do pessoal. Isso. Cara, inovação. Cara, hoje as pessoas têm que entender que tudo é novo. Que tudo é novo. E muitas das vezes a gente tem que fazer o que a gente não gosta, né? Vendendo meu peixe, né? A VTN é muito disso. A VTN nasce como um projeto novo de loja, surreal assim, de uma loja padrão São Paulo, dentro de uma cidade do interior, e automaticamente se torna uma das principais marcas loja da cidade, através de fazer o que todo mundo não faz, né? Então, ou pelo menos não tem coragem de fazer, ou tem preguiça, né? E hoje a gente vive através disso. E vale aqui também a observação também de vender o peixe do Lê, né, do Leandro, que também, cara, que vai atrás de estudos e mais estudos. Ele, eu acho que eu estudo 5% do que ele estuda e trazer essa inovação para a realidade, sabe? Então, hoje, se eu tivesse uma palavra para falar sobre o que é empreender para público masculino e dentro de uma loja de roupas, inovação. E para alguém que está querendo se iniciar no mundo da moda, do empreendedorismo, algumas palavras para essas pessoas que estão querendo iniciar no mundo da moda? Com certeza, cara. Coragem.
Coragem, eu acho que nada nasce do nada. Eu acho que precisa uma coragem, um primeiro passo para isso. E pé no chão, tenta fazer o diferente, sabe? Tenta entender muito o teu público, né? Que eu acho que é muito isso, entender nichos, né? A pessoa tá começando agora e de repente ela quer, vou vender sapato, vou vender tênis, vou vender camiseta, vou vender isso, vou vender aquilo. O nicho da moda é muito grande, cara, muito grande. Você não consegue abranger tudo de uma vez, começa devagar, vai devagar. Pega um público X, ou você pode sim ter 3, 4 segmentos dentro da tua loja. Mas vai ter um que vai se destacar. Tenho certeza. Vai ter um que vai se destacar. Por exemplo, quantas camisetas você usa por semana? Umas 2 por dia, dependendo se for pra academia. Tá, 14. Né? E tênis? Quantos tênis você usa por semana? Varia, uns 3, 4 também. É isso? Né? Mais ou menos isso. Isso. Né? Então, qual é o nicho que você trabalharia? Você tem que ir filtrando, né? Cara, Um camiseta. pouquinho de esporte, um pouquinho de casual. É isso. Um pouquinho pro final de semana. A tua aposta maior vai ser na onde? Vai ser onde o giro maior. Pra entender esse giro, né? O que não gira muito é cueca, viu, Cayenne? Tem que... Muito bom, muito bom. Cueca é o que menos vende, né? Cueca é... O homem- Principalmente pra casado. Pra casado. Engraçado que entra os caras. Tô precisando de umas cuecas, viu? Umas 7. Beleza, cara. Você olha pra ele, você vai trocando ideia com ele. Em 2 minutos de conversa, cara, acabei de separar. Acabei de Se separar. compra cueca, tem que ter alguma coisa estranha, né? Você vê que alguma coisa tem ali. A cueca é a peça que mais dura, né? Até não ficar com os buracos gigantes, eles não param, hein? Tem muito isso. Então é entender, cara. Entender o que realmente teu público vai pedir, né? Então, acho que a partir daí, pra quem tá começando, você nichar aonde tá teu maior giro, e qual público você atingiu melhor dentro do teu... Porque hoje em dia, cara, eu vejo muita gente que no início dessa jornada empreendedora da moda, né? Acham que, sei lá, pegando um sacoleiro, ir pra São Paulo, voltar, vender no carro, vender porta a porta. Eu acho legal essa maneira de iniciar. Sim. Mas eu acho que, não sei, tem um limite, assim. Se você não tem uma gestão boa, é um quebra-galho de 1 ano, alguns meses. Exato. Então... Eu vou confidenciar uma coisa aqui, cara. Se não fosse a junção, a fusão, vamos dizer assim, Leandro, Guilherme, não sei como estaria a VTN hoje, né? Por quê? Porque eu peguei todo o administrativo do Leandro, a organização do Leandro financeiramente, e o Leandro pegou todo o meu comercial. Essa coisa de vender sempre, né? É impressionante. E isso é a importância das parcerias. O que a gente tá falando que às vezes sozinho, a gente não dá conta de tudo. É importante aprender a delegar funções, confiar um pouco nos funcionários, né? Nas pessoas, humanizar os funcionários também. É muito isso, muito isso. Você não consegue, cara. Não consegue. E detalhe, quanto mais você cresce, mais você vai precisar de pessoas. Porque você não vai conseguir controlar tudo sozinho. Você não vai conseguir vender, entregar, né? E administrar. Então você vai ter que buscar pessoas. Lá na loja, o exemplo disso é o Luiz Otávio, né? Que tá com nós lá faz 4 anos. O menino tá voando. Mas tudo isso, delegando as coisas para ele e a própria vontade de crescer. Então tem muito disso aí. Tem que delegar as como coisas. Como que vocês lidam com a alta rotatividade que tem nas lojas de batata em geral, né? Porque não é um problema só de lojas específicas. Tem muita rotatividade. Aí vocês, por exemplo, querem transmitir uma imagem e cada vez que você volta tem vendedor diferente, essas coisas. É difícil hoje em dia achar pessoas qualificadas? Cara, na verdade é difícil. Difícil. Muitas das vezes eu tento achar um culpado, né? E não encontro. Não encontro. A única coisa que eu penso que pode ser é uma geração diferente da nossa. Né?
É uma geração muito diferente da minha. Que tudo rápido, né? Tudo muito rápido, tudo muito prático. Eu quero, eu tenho, sabe? Antigamente não. Antigamente você quer, cara. Peraí, filho. Agora não. Né? Hoje não. Eu vejo as meninas. Eu vejo minha filha de 9 anos. Cara, eu quero isso. Papai, beleza. Vamos, por exemplo, o aniversário dela foi agora, a gente foi lá pro Gurilão, lá em Ribeirão. Beleza. Aí a pequenininha já chegou pra mim ontem. Onde a gente vai? Quero ir no Gurilão. Tipo, aí a gente não vai no Gurilão. A gente não vai no Gurilão. Não dá pra ir no Gurilão todo dia. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E a única coisa que eu penso que pode ser é muito de geração. Agradeço que você não mora em Orlando, aí pertinho de Orlando. Você ia ter que levar pra Disney todo final de semana aí. Ia ficar, cara, brincadeira ali, né? E a dificuldade é tremenda, Nico. Caraca, mano. A dificuldade é tremenda. E até fica uma dica aqui. Quando se acha pessoas boas, né? Assim como nós temos na loja, eu falo pros meninos, falo que a gente é alicerces, né? Eles são alicerces da loja, né? Eu e o Leandro são 2 alicerces, Luiz Otávio, Hélio, Danilo, que estão com mais tempo lá conosco lá. Graças a Deus, nós temos o Lu. Acho que o Lu com 4, o Hélio desde quando a loja abriu. O Danilo voltou, deve ter mais uns 3, 4 anos. Mas tirando isso, a rotatividade é gigante. E a criação de vínculo, cara, dificulta pra caramba. Por quê? Porque... Você já tá tomando carinho, viu? É isso. Tá Por entrando exemplo, outro. tu comprou um perfume lá esse dia pra trás, né? Comprou um perfume lá. Comprou lá com o Miguel, ok? De repente, você vai lá e manda mensagem pro Miguel. Miguel, tô precisando de short. Cara, não tô mais lá, VT. Puta, lá vai uma outra construção de vínculo. Puta, o que o Nico gosta? O que o Nico gosta? O que ele quer? Qual que é o estilo do Nico? Então, ou seja, todo aquele aprendizado do Miguel para entender o cliente dele, quando ele sai junto com ele, né? O cliente é da loja, mas quando ele sai junto com ele. O garoto que vai te atender, seja ele já funcionário, ou já vendedor ou não, ele vai ter que entender o Nico tudo de novo. Cara, é foda, eu imagino. Então uma dificuldade da loja é essa, que muitas das vezes quando o funcionário sai, ele leva, a gente chama de persona, né? Ele leva a persona da pessoa junto, né? E a pessoa que vai começar a atender você vai gerar um tempo. Construir um vínculo do zero. Aí é chato, cara. Então, se eu tivesse de dar uma dica aí, valorize os funcionários. Né? Tenta, eu acho que é uma das nossas missões aprimorar eles e fazer com que a mentalidade deles, talvez a gente não consiga ser a mesma que a nossa. Cara, mas sabe o que eu acho interessante? Agora, eu conheço um pouquinho dos bastidores por conta do Vini, né? Do Leandro, que também visitamos a mentoria deles várias vezes. Sim. E vocês aplicam isso também dentro da loja, com a equipe. Dentro da loja. E isso aí não é normal. Não tem toda a equipe reuniões, não tem psicólogo, não tem pessoas que estão aí tentando ajudar. Então, além de ser um ambiente de trabalho, também eles têm um espaço para eles também, né? Para eles. Vale a participação. Dá um abraço pro Vini, né? O Vini faz um trabalho conosco lá, que é isso. Nós contratamos o Vini, né? Tanto eu quanto o Leandro contratamos o Vini para ir lá na loja uma vez por mês, fazer esse acompanhamento psicológico da galera, né? Da equipe. Como? Gui, só psicológico? Eles vão lá para chorar pro Vinícius? Não. Eles vão lá, logicamente que a gente tem que entender que tem os motivos pessoais, que dificilmente a gente consegue separar, né, a pessoa lá fora com a pessoa daqui de dentro, e o Vini abraça isso e transforma isso em crescimento profissional, cara. É sensacional o trabalho do Vinícius conosco. Que legal. Então todo mês ele tá lá. Eu vou perguntar as fofocas dos bastidores. Não conta nem pra mim, meu. Mas é isso, ele tenta trabalhar funcionário por funcionário para que ele consiga saber lidar com as dificuldades do dia a dia e tudo mais. Então você, antes de mandar um currículo para lá, saiba disso, viu?
A VTN é diferenciada também para os funcionários. Nós temos isso. E tem, agora não dá para contar tudo agora, mas agora a gente começou a criar umas premiações, cara. Sensacional. Em vez de trabalhar meta mês, começamos, isso é a ideia do Leandro e dos estudos dele. Cara, começamos a trabalhar com a meta mais curto prazo, assim, cara. Sensacional. Tem que ter motivado também, né? Tem que ter uma motivação para eles. E a energia, velho. A energia, pra mim, é tudo. Assim, sabe? Gostar de estar ali. Top, Gui. Gui, gostou de hoje? Caraca, foi legal, né? Meu Deus do céu. Ficaria aqui mais umas 3 horinhas brincando ali, velho. Mas é demais top. Isso aqui, velho. Gostei muito de te receber aqui. Obrigado novamente por aceitar o convite. Pessoal também, de Batatais, da região também. Tomara que seja nutritivo para vocês absorverem o máximo dos empreendedores da cidade. E, bom, mais um episódio do Know-How. Muito obrigado, Gui. E tamo junto pro próximo, né? Vamos ter mais. Valeu, Nico. Vamos ter mais um. Eu só queria deixar aqui meu muito obrigado. E eu queria deixar uma mensagem final. Posso? Pode, lógico. Galera, eu gostaria de falar com todos os empresários de Batatais, né? Vocês estão entendendo que isso aqui, né, tá na frente das câmeras. Vocês não estão entendendo que tá por trás dessas câmeras. É um espaço muito, muito, muito bacana. Que, sinceramente, cara, tô surpreso com toda essa estrutura. E não imaginava que Batatais tinha isso. Então tá, cara, eu desejo muito sucesso para vocês. Mais uma vez, obrigado. E que isso aqui prospere muito, muito, muito. Pode contar comigo. Obrigado, Gui. Muito obrigado, de coração. É nóis. Valeu, Pedro. Valeu, Pedrão.